Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 33. A canção de ninar da Virgem. 22 de novembro de 1944. Esta manhã tive um despertar suave. Ainda estava entre as névoas do sono. Eu ouvia uma voz muito clara, que cantava docemente uma lenta canção de ninar. Parecia uma pastoral de Natal, num ritmo vagaroso e antigo. Eu ia acompanhando aquele motivo e aquela voz, sempre mais me deleitando, e fui acordando ao som daquelas ondas suaves. Finalmente despertei, completamente, e pude compreender. Então disse: Eu te saúdo, Maria, cheia de graça, pois era a mãe que estava cantando. E ela começou a cantar mais forte, depois de ter dito: E eu também te saúdo. Vem e sê feliz. Eu a vi. Estava na casa de Belém, no quarto que ela ocupava, atenta em embalar Jesus, para fazê-lo dormir. No quarto estava o tear de Maria e uns trabalhos de costura. Parecia que Maria tivesse parado o trabalho para dar de mamar ao menino, trocar-lhe as faixas, ou melhor, as fraldas, pois ele já era um bebê de meses. Diria 6 ou 8 meses, no máximo, e ela estava pensando em voltar ao trabalho, assim que o menino tivesse adormecido. Já era fim de tarde. O pôr do sol estava quase terminando, espalhando flocos de ouro pelo céu sereno. Os rebanhos voltavam ao cercado, pastando aqui e acolá as últimas folhas de um prado florido. E baliam, levantando o focinho. O menino custava a adormecer. Parecia estar um pouco inquieto, como os bebês costumam ficar por causa do nascer dos dentes, ou por algum outro desconforto do nascituro. Escrevi como pude, no escuro daquela hora matinal, num pedaço de papel, e agora o copio aqui. As nuvenzinhas douradas, quais rebanhos do Senhor. Sobre o prado, todo em flor, um outro rebanho está a olhar. Mas se eu tivesse todos os rebanhos que estão sobre a terra, meu cordeirinho querido, haverias de ser sempre tu. Dorme, 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 não chores mais. 1000 estrelas reluzentes estão no céu a olhar. Tuas serenas pupilas, não as faças mais chorar.
Os teus olhos de safira são as estrelas do meu coração. O teu pranto é a minha dor. Oh, não chores mais. Dorme, dorme, dorme. Não chores mais. Todos os anjos resplandecentes que no paraíso estão fazem coroa a ti, inocente, para encantar-se com o teu rosto. Mas tu choras, queres a mamãe, queres a mamãe. Mamãe aqui pertinho cantando. Nana nenê, dorme, dorme, dorme. Não chores mais. Depois o céu se tornará cor-de-rosa, pela aurora que retorna, e a mãe ainda não repousa, para não te deixar chorar. Ao despertar, dirás: Mamãe, filho, eu te direi, e um beijo de amor e vida, junto ao leite te darei. Dorme, 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 não chores mais. Sem mamãe não podes estar, nem mesmo no céu sonhando. Vem ficar sob o meu véu, que eu te farei dormir. O meu peito será teu travesseiro, os meus braços o teu berço. Não tenhas medo algum, eu estou aqui contigo. Dorme, 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 não chores mais. Eu contigo estarei sempre, és a vida do meu coração. Ele dorme, parece uma flor, pousado sobre o meu seio. Ele dorme. Não perturbem. Seu Pai Santo estará vendo? Esta vista enxuga o pranto do meu doce Jesus. Dorme, dorme, dorme. Não chores mais. Falar da graça desta cena é impossível. Não é mais que a mãe que embala o seu pequenino, mas é aquela mãe, que ele é aquele pequenino. Poderia pensar que graça, que amor, que pureza, que céu há nesta pequena, grande e suave cena, que só com a sua lembrança me alegra. Para confirmá-la, fica a melodia que eu repito para mim, para fazê-la ouvir também a ela. Mas eu não tenho aquela voz de Maria, de prata puríssima, a voz virginal. E ao cantar, ficarei parecendo um realejo sem sonoridade. Mas não importa. Farei como puder. Que bela canção não seria para ser cantada em torno ao berço de Natal. A mãe antes balançava o berço, mas depois, vendo que Jesus não se aquietava, tomou-o no colo, sentou-se perto da janela aberta, ao lado do bercinho, e balançando-o levemente, ao ritmo do canto, repetiu a cantiga 2 vezes, até que o pequeno Jesus fechou os olhinhos, inclinou a cabecinha sobre o peito materno e adormeceu assim, com o rostinho comprido no calor bom daquele seio, com uma das mãozinhas apoiada sobre o seio da mãe, perto do seu rostinho rosado, e a outra mão abandonada sobre o colo materno. O véu de Maria fazia sombra para o santo filhinho. Depois Maria se levantou com o maior dos cuidados e colocou o seu Jesus no bercinho, cobrindo-o com os pequenos panos. Estendeu por cima um véu para protegê-lo das moscas e do ar, e ficou parada ali, contemplando o seu tesouro adormecido. Maria tinha uma mão sobre o seu coração e a outra ainda apoiada sobre o berço, pronta para balançá-lo se houvesse algum sinal de que o menino ia despertar. E sorria feliz, estando um pouco inclinada, enquanto as sombras e o silêncio desciam sobre a terra e invadiam o quartinho da Virgem. Que paz, que beleza, que felicidade! Não é uma visão grandiosa, talvez seja julgada inútil no conjunto das outras, porque não revela nada de especial. Eu sei, mas para mim é uma verdadeira graça. E assim a reputo, porque torna plácido o meu espírito, puro e amoroso, como se estivesse sendo recriado pelas mãos da mãe. Penso que também a ela será agradável por esse motivo. Somos todos crianças, melhor assim. Desta forma, agradamos a Jesus.
Os outros doutos e complicados pensem o que quiserem e nos chamem de pueris. Nós não nos preocupamos com isso, não é mesmo? Capítulo 34. Adoração dos magos. É Evangelho da Fé. 28 de fevereiro de 1944. Meu monitor interior me diz: dá a estas contemplações que terás e ao que irei te ditar o nome de Evangelhos da Fé, porque virão ilustrar o poder da fé e dos seus frutos a ti e aos outros, confirmando-vos na fé em Deus. Vejo Belém, pequena e branca, toda recolhida, como uma ninhada sob a luz das estrelas. Duas ruas principais que cortam em cruz, uma que vem de fora da cidade, e é a rua mestra, que depois prossegue além da cidade, e a outra que vai de uma a outra extremidade da cidade, mas sem ultrapassá-la. Outras vielas repartem esta pequena cidade, sem a menor norma de um plano de ruas como nós a concebemos. Pelo contrário, adaptam-se a um solo cheio de desníveis e as casas que surgem aqui e ali, segundo os caprichos do solo e de seus construtores, de tal modo que possam servir de esquinas para a rua que passa ao lado, obrigando esta a ficar com uma fita que vai se desenrolando sinuosamente, em vez de seguir uma linha reta que vai daqui até lá sem desvios. De vez em quando aparece uma pracinha, ou é uma pracinha de uma feira, ou por ali há alguma fonte, ou então, por causa do costume de construir aqui e ali sem nenhuma regra. Sobrou um resto enviesado de terreno sobre o qual já não é possível construir mais nada. No ponto em que tive a ideia de parar um pouco, há um exemplo dessas pracinhas irregulares. Ela deveria ser quadrada ou pelo menos retangular, mas ao contrário, saiu um trapézio tão estranho que ficou parecendo um triângulo agudo, cortado perto do vértice. No lado mais longo e da base do triângulo há uma construção ampla e baixa. É a maior construção da cidade. Por fora passa um paredão liso e nu, no qual se abrem apenas dois portões, que estão bem fechados. Por dentro, ao invés, no seu largo quadrado, abrem-se muitas janelas no primeiro plano, enquanto embaixo ficam os pórticos, que cercam os pátios cheios de palha e de detritos espalhados pelo chão, com tanques onde os cavalos e outros animais são levados para beber. Nas rústicas colunas dos pórticos existem argolas às quais ficam amarrados os animais. E há também um grande telheiro para abrigar os rebanhos e cavalgaduras. Compreendo que aqui é um albergue de Belém. Sobre os dois lados iguais há casas e casinhas, tendo algumas hortas à frente, porque entre elas há uma que está com a fachada para a praça, e outra com os fundos da casa para a mesma praça. Do lado mais curto, de frente a caravançará, há uma casinha isolada, com uma pequena escada externa que, ao meio da fachada, dá entrada para os quartos dos moradores. Os quartos estão todos fechados, porque agora é noite, e a esta hora não há ninguém pelas ruas. Vejo que a noite vai se tornando mais clara pela luz das estrelas que descem do céu. São tão belas no céu do Oriente, tão vivas e grandes, que até parecem estar perto de nós, e que nos será fácil alcançá-las e tocar com as mãos essas flores que brilham no veludo do firmamento. Elevando o olhar, tento compreender qual será a fonte deste aumento de luz. É uma estrela de grandeza extraordinária, que a faz parecer uma pequena lua que vem avançando pelo céu de Belém. As outras estrelas parecem eclipsar-se, abrindo caminho para ela, como servas diante de sua rainha que vai passando
pois a tal ponto ela as supera em brilho que as faz desaparecer. Do corpo da estrela, que parece uma grande safira clara e acesa por um sol que está no seu interior, sai uma esteira de luz, na qual fundem-se o loiro dos topázios, o verde das esmeraldas, o leitoso das opalas, o sanguíneo fulgor dos rubis e o suave cintilar das ametistas, com a cor predominante da safira. Todas as pedras preciosas da terra estão naquela esteira de luz que vem varrendo o céu num movimento veloz e ondulante, como se fosse viva. Mas a cor que predomina é a que desce do corpo da estrela, uma cor celeste de safira clara, que tinge de prata azulada as casas, as ruas e o chão de Belém, berço do Salvador. Já não é mais a pobre cidade, que para nós era menos importante do que um povoado rural. Agora é uma fantástica cidade dos contos de fada, na qual tudo é de prata, até a água das fontes e dos tanques parece de diamante líquido. Emitindo um fluxo de luz mais vivo, a estrela paira sobre a pequena casa que está do lado mais curto da pracinha. Nem os moradores da casa, nem os habitantes de Belém a veem, porque estão dormindo. As suas casas estão fechadas, mas a estrela acelera as suas palpitações de luz, faz vibrar sua cauda e solta ondulações luminosas mais fortes, traçando pequenos semicírculos no céu, que se ilumina todo com esta rede de astros que ela arrasta consigo, numa rede de pedras preciosas que esplendem, tingindo nas mais indistintas cores as outras estrelas, como para comunicar-lhes uma palavra de alegria. A casinha está toda iluminada por este fogo líquido de gemas. O teto do pequeno terraço, a escadinha de pedra escura, a pequena porta, tudo virou um bloco de pura prata, polvilhado com pó de diamantes e pérolas. Nenhum palácio real da terra jamais teve ou terá uma escada como esta, feita para receber a passagem dos anjos, feita para ser usada pela mãe, que é mãe de Deus. Seus pequenos pés de virgem imaculada podem pousar sobre aquele cândido esplendor, os seus pequenos pés destinados a pousar sobre os degraus do trono de Deus. Mas a Virgem ainda não está sabendo de nada. Ela está velando sobre o berço de seu filho, rezando. Sua alma tem esplendores que superam a estrela que está embelezando as coisas. Da rua mestra vem chegando uma cavalgada, cavalos arreados ou conduzidos à mão, dromedários e camelos montados ou carregados com suas cargas. O barulho dos cascos faz um rumor como o da água, quando cai sobre as pedras de um riacho. Reunidos na praça, todos param. A cavalgada, vista sob a luz da estrela, é fantástica em seu esplendor. Os ornamentos, de primeira classe, sobre as cavalgaduras, as vestes dos cavaleiros, o seu aspecto, as bagagens, tudo está brilhando, unindo e reavivando o esplendor do metal, do ouro, da seda, das pedras preciosas, dos pelos ao brilho da estrela. Os olhos também cintilam, as bocas se enchem de riso, porque um outro esplendor brilhou nos corações, o esplendor de uma alegria sobrenatural. Enquanto os servos se põem a caminho da caravansara com os animais, 3 da caravana demonstram de suas cavalgaduras que um servo logo leva para outro lugar, dirigindo-se a pé para casa. Prostram-se com a fronte até o chão, beijando o pó. São 3 poderosos. Isto é o que nos estão dizendo as suas vestes, riquíssimas. Um de pele muito escura, tendo apeado de um camelo, envolve-se todo num manto de seda brilhante, ajustado à cinta por um aro precioso, do qual pende um punhal ou uma espada.
tendo esta o punho cravejado de pedras preciosas. Os outros, que a apearam de 2 esplêndidos cavalos, estão vestidos de um tecido listrado muito bonito, no qual predomina a cor amarela, com uma veste feita como um longo dominó, ornado com capuz e cordão, parecendo um só trabalho de filigrana de ouro, com muitos pespontos de bordados em ouro. O terceiro traz uma espécie de camisa de seda, calças largas e longas, que se estreitam perto dos pés e se envolve com um xale muito fino, que mais parece um jardim florido, de tão vivas que são as flores com que está todo decorado. Na cabeça traz um turbante preso por uma correntinha feito de engastes com diamantes. Depois de terem venerado a casa onde está o Salvador, eles se levantam e vão até a caravansara, onde os servos já bateram à porta, fazendo-a abrir. Aqui cessa a visão, que recomeça 3 horas depois, com a cena da adoração de Jesus pelos magos. Agora já é dia. Um belo sol resplende no céu da tarde. Um dos 3 servos atravessa a praça e sobe a escadinha da pequena casa. Depois entra. Torna a sair. Volta ao albergue. Saem os 3 sábios, acompanhados cada um pelo próprio servo. Atravessam a praça. Os raros transeuntes viram-se para olhar os pomposos personagens que passam pela praça lentamente e com solenidade. Entre a entrada do servo e aquela dos 3, passou-se um bom quarto de hora, e esse tempo serviu aos moradores da casinha para se prepararem a receber os hóspedes. Eles se mostram agora mais ricamente vestidos do que na tarde anterior. As sedas resplendem, as gemas brilham, um grande penacho de penas preciosas, entremeadas com fragmentos ainda mais preciosos, tremula e cintila sobre a cabeça daquele que está com o turbante. Os servos vão levando, um deles um cofre todo marchetado, cujas partes mais reforçadas são de ouro burilado. O segundo leva um cálice muito bem trabalhado, coberto com uma tampa ainda mais artística, todo de ouro. O terceiro leva uma espécie de ânfora larga e baixa, também de ouro, tampada com uma peça em forma de pirâmide, com um brilhante no vértice. Devem ser as coisas pesadas, porque os servos que as transportam estão fazendo muita força, especialmente o que transporta o cofre. Os 3 sobem a escada e entram. Entram em um quarto que se estende da rua até os fundos da casa. Vê-se a pequena horta da parte posterior da casa, por uma pequena janela aberta ao sol. Outras portas se abrem nas 2 outras paredes. E olhando o soslaio, lá estão os proprietários, um homem e uma mulher, 3 ou 4 adolescentes e crianças. Maria está sentada com o menino no colo, perto dela, em pé, está José. Mas ela também se levanta e se inclina, quando vê entrar os 3 magos. Maria está toda vestida de branco, tão bonita na sua simples veste cândida, que a cobre da base do pescoço até os pés, dos ombros aos delicados pulsos, tão bonita em sua cabeça pequena e coroada de tranças loiras, no rosto que a emoção faz ficar vivamente rosado, nos olhos que sorriem com doçura, na boca que se abre para a saudação, dizendo: Deus esteja convosco. Que por um instante os 3 se detêm impressionados. Depois eles dão mais alguns passos para a frente, indo prostrarem-se aos seus pés. Pedem a ela que se assente. Eles, por sua vez, não se sentam, por mais que ela lhes peça. Ficam de joelhos, apoiados sobre os calcanhares. Atrás deles também, de joelhos, estão os 3 servos. Estes estão logo atrás da soleira. Eles puseram diante de si
os 3 objetos que levaram e estão esperando. Os 3 sábios contemplam o menino, que me parece ter de 9 meses a 1 ano, de tão esperto e robusto que está. Ele está sentado no colo da mamãe, sorri e balbucia com uma vozinha de passarinho. Ele também está todo vestido de branco, como a mamãe, com sandalinhas nos pés, minúsculos. Sua veste é muito simples, uma pequena túnica, da qual saem os pezinhos irrequietos, as mãozinhas gorduchas, que gostariam de apanhar tudo o que os olhos veem, e, sobretudo, seu rostinho muito bonito, no qual brilham os olhos de um azul escuro, enquanto a boca faz umas covinhas aos lados quando ele ri, descobrindo os primeiros dentinhos pequenos. Os caracóizinhos de seus loiros cabelos parecem ouro puro em pó, de tão leves e brilhantes que são. O mais velho dos sábios fala por todos. Explica a Maria que eles viram, numa noite no mês de dezembro passado, acender-se uma nova estrela no céu com um esplendor fora do comum. Nunca os mapas do céu tinham trazido aquele astro, nem falado nele. O seu nome não era conhecido, porque não tinha nome. Tendo então nascido do seio de Deus, aquela estrela teria aparecido para vir dizer aos homens alguma verdade bendita, algum segredo de Deus. Mas os homens não lhe haviam dado importância, estando eles com a alma presa na lama. Não eram capazes de levantar o olhar para Deus, não sabendo ler as palavras escritas por ele, eterno bendito, com seus astros de fogo na abóboda dos céus. Eles a tinham visto e se esforçaram para escutar sua voz, deixando, pois, de lado, mas com alegria, o pouco descanso do sono que concediam aos seus membros, esquecendo-se até de comer. Eles se haviam aprofundado no estudo do zodíaco. As conjugações dos astros, o tempo, a estação, o cálculo das horas passadas e das combinações astronômicas lhes haviam dito o nome e o segredo da estrela. O seu nome, Messias, e o seu segredo, o Messias veio ao mundo. Então partiram para adorá-lo, cada um deles, sem os outros dois saberem. Por montes e desertos, vales e rios, viajando de noite, foram tomando o rumo da Palestina, porque este era o rumo da estrela. Para cada um deles, vindo de 3 pontos diferentes da terra, ele ia naquele rumo. Eles se tinham encontrado depois, além do Mar Morto. A vontade de Deus o tinha reunido lá, e continuaram a viagem juntos. Se entendiam ainda que cada um falasse sua própria língua, entendendo e podendo falar a língua de cada região em que se achassem, por um milagre do Eterno. Juntos tinham ido a Jerusalém, porque o Messias devia ser o rei de Jerusalém, o rei dos judeus, mas lá a estrela te tinha escondido sob o céu daquela cidade, e eles sentiram seus corações partirem-se de dor, começando então a examinar suas consciências para descobrirem se não teriam deixado de merecer a proteção de Deus. Mas, tranquilizadas suas consciências, haviam se dirigido ao rei Herodes, perguntando-lhe em que palácio havia nascido o rei dos judeus, pois eles o tinham vindo adorar. O rei, tendo reunido os príncipes dos sacerdotes e os escribas, lhes perguntou onde se esperava que nascesse o Messias. Eles lhe responderam: em Belém de Judá. Tomaram, pois, os magos o rumo de Belém, e a estrela tornou a aparecer aos seus olhos. Quando deixaram a cidade santa na tarde anterior, a estrela tinha aumentado seus esplendores, e o céu parecia um incêndio. Depois a estrela parou, reunindo toda a luz das outras estrelas com a sua luz sobre esta casa. Então, eles compreenderam que ali estava o Filho de Deus. E agora o estavam adorando, oferecendo-lhe os seus pobres presentes, e mais do que tudo, oferecendo-lhe os seus corações,
que nunca mais cessariam de bendizer a Deus pela graça concedida, nem de amar o seu filho, cuja humanidade eles estavam vendo. Depois iriam, na volta, informar ao rei Herodes, porque ele também queria adorar o menino. Aqui tens o ouro, como convém a um rei. Aqui tens o incenso, como convém a Deus. E aqui tens, ó mãe, a mirra, pois o teu filho é homem, além de Deus, e da carne e da vida humana conhecerá a amargura e a lei inevitável da morte. Nosso amor não queria dizer-lhe essas palavras, mas ficar sempre pensando que ele é eterno, até em sua carne, como eterno é o seu espírito. Mas, ó mulher, se os nossos mapas e também as nossas almas não erram, ele é o teu filho, é o Salvador, ó Cristo de Deus, o Cristo de Deus, e por isso deverá, para salvar a terra, tomar sobre si o seu mal, um dos quais é o castigo da morte. Esta resina é para aquela hora, para que os corpos que são santos não conheçam a putrefação da corrupção e conservem sua integridade até o dia da ressurreição. Que por estes nossos presentes ele se lembre de nós e salve a estes seus servos, dando-lhes o seu reino. Por enquanto, para que sejamos santificados, que a mãe conceda o seu pequenino ao nosso amor, para que, beijando os seus pés, desça sobre nós a bênção celestial. Maria, passada a angústia em que as palavras do sábio a haviam mergulhado, esconde com um sorriso a tristeza daquelas fúnebres evocações e lhes apresenta o menino. Coloca-o nos braços do mais velho, que o beija e é por ele acariciado, e depois o passa para os outros dois. Jesus sorri e brinca com as correntinhas e as franjas dos três, e olha com curiosidade o cofre aberto, cheio de uma coisa amarela que brilha, e ri ao ver que o sol faz uma espécie de arco-íris ao bater sobre a brilhante tampa da mirra. Depois os três entregam a Maria o menino e se levantam. Maria também se levanta. Inclinam-se reciprocamente, depois que o mais novo dá ordem ao seu servo que sai. Os três falam ainda um pouco. Não conseguem decidir-se a se afastarem daquela casa. Em seus olhos há lágrimas de emoção. Por fim, eles se dirigem à saída, acompanhados por Maria e José. O menino quis descer e dar a mãozinha ao mais velho dos três, e caminha assim, ajudado pela mão de Maria e do sábio, que se inclinaram para pegá-lo pela mão. Jesus dá um passinho ainda incerto, como fazem os pequeninos, e ri, batendo os pezinhos sobre os riscos que a luz do sol faz sobre o pavimento. Chegando à soleira, não se deve esquecer que o salão tinha o mesmo comprimento da casa. Os três se despedem, ajoelhando-se mais uma vez e beijando os pezinhos de Jesus. Maria, inclinada sobre o pequenino, toma-lhe a mãozinha e a vai guiando, fazendo-o traçar um gesto de bênção sobre a cabeça de cada um dos magos. E já um sinal da cruz, traçado pelos dedinhos de Jesus, guiados por Maria. Depois os três descem a escada. A caravana já pronta os está esperando. Os cavalos já estão arreados e seus arreios ornados brilham aos últimos raios do sol que está para se pôr. O povo se aglomerou na pracinha para presenciar aquele espetáculo único. Jesus ri e bate as mãozinhas. A mamãe o ergueu e o colocou sobre o parapeito, que limita o patamar, segurando-o com um dos braços para que não caia. José desceu com os três e segura para cada um deles o estribo, enquanto eles sobem com seus cavalos e no camelo. Agora os servos e os patrões estão montados. É dada a ordem de partir. Os três se inclinam até o pescoço da cavalgadura em uma última saudação. José também se inclina,
Maria também o faz e torna a guiar a mãozinha de Jesus em um gesto de adeus e de bênção. Jesus diz: E agora, que vos direi, ó almas que percebeis que a fé está morrendo? Aqueles sábios do Oriente nada tinham que lhes desse a certeza da verdade. Nada tinham de sobrenatural. Tinham apenas os cálculos astronômicos e as suas reflexões que a vida íntegra que eles levaram tornava perfeitos. Contudo, tiveram fé. Fé em tudo. Fé na ciência, fé na consciência, fé na bondade divina. Pela ciência, acreditaram no sinal da nova estrela, que não podia deixar de ser aquela que era esperada havia séculos pela humanidade, o Messias. Pela consciência, tiveram fé na voz da mesma que, recebendo vozes celestes, lhes dizia: é aquela estrela que assinala a chegada do Messias. Pela bondade, tiveram fé que Deus não os teria enganado, e visto que a sua intenção era reta, ele os teria ajudado, de todos os modos, a chegar até a meta desejada. E eles tiveram êxito. Só eles, entre tantos estudiosos de sinais, compreenderam aquele sinal, porque só eles tinham na alma a ânsia de conhecer as palavras de Deus com um fim reto, que consistia, antes de tudo, em dar imediata honra e louvor a Deus. Não procuravam sua própria utilidade, ao contrário, eles vão de encontro a fadigas e despesas, e não pedem nenhuma compensação humana. Pedem somente que o seu Deus se lembre deles e os salve para a eternidade. Assim como não tem nenhum pensamento de futura compensação humana, não tem quando decidem a viagem. Nenhuma preocupação humana. Se fosseis vós, teríeis pensado em 1000 dificuldades. Como poderei fazer uma viagem tão grande, através de países e povos, de línguas tão diferentes? Será que vão acreditar em mim? Ou irão prender-me como espião? Que ajuda me darão quando tiver que atravessar desertos, rios e montanhas? E o calor? E os ventos dos planaltos? E as febres dos pantanais? E as cheias das águas fluviais? E as comidas diferentes? E a linguagem diferente? E. Assim é que racionais. Eles não raciocinam assim, mas dizem com uma sincera e santa ousadia: Tu, ó Deus, lê os nossos corações e vês qual o fim que perseguimos. Em tuas mãos nos entregamos. Concede-nos a alegria sobre-humana de adorar a tua segunda pessoa que se fez carne para a salvação do mundo. Basta, ele se põe a caminho partindo das longínquas Índias. Jesus me diz depois que por Índias querem dizer Ásia Meridional, onde agora está a Turquia, o Afeganistão e a Pérsia, das cadeias de montanhas da Mongólia, sobre as quais voam somente águias e abutres, onde Deus fala pelo zumbido dos ventos, pelo estrondo das torrentes, escrevendo mistérios sobre as páginas imensas das geleiras, das terras onde nasce o Nilo, que vai deslizando como uma veia verde e azul, ao encontro do coração azul do Mediterrâneo. Nem nos picos, nem as selvas, nem os desertos, oceanos secos mais perigosos do que os marinhos. Nada disso detém a marcha deles. A estrela brilha sobre a noite deles, não lhes permitindo dormir. Quando se procura a Deus, os hábitos animais devem ceder às impaciências e às necessidades sobre-humanas. A estrela os chama, ora do norte, ora do oriente, ora do sul, e por um milagre de Deus vai guiando os três para um certo ponto, como por um outro milagre os reúne, depois de tantos milhares de quilômetros, naquele ponto,
e por um outro milagre ainda, lhes dá, antecipando a sabedoria pentecostal, o dom de se entenderem e de se fazerem entender, assim como é no paraíso, onde se fala uma única língua, a de Deus. Um único momento de aflição os assalta, e é quando a estrela desaparece. E eles, humildes, porque são realmente grandes, não pensam que isto tenha acontecido por causa da maldade de outrem, já que os corruptos de Jerusalém não mereceram ver a esta estrela de Deus. Mas o que eles pensam é que eles próprios não mereçam a ajuda de Deus, pondo-se a examinarem suas consciências com tremor e com uma contrição pronta a pedir perdão. Mas a sua consciência os tranquiliza. Almas acostumadas à meditação, eles têm uma consciência muito sensível, aperfeiçoada por uma atenção constante, por uma introspecção aguda, que faz do seu interior um verdadeiro espelho sobre o qual refletem as menores sombras dos acontecimentos diários. Eles fizeram da voz que os adverte a própria mestra, voz que grita, não só ao menor erro, mas até a uma simples possibilidade de erro, o que é humano, como a complacência com o seu próprio eu. Por isso, quando ele se põe diante desta mestra, diante desse espelho, tão severo e tão nítido, sabe que ele não lhes mente, mas os encoraja, tomando novo alento. Oh, que doce coisa é sentir que nada há em nós de contrário a Deus. Sentir que Ele olha com complacência o ânimo do filho fiel e o abençoa. Deste sentimento provém o aumento da fé e da confiança, da esperança, fortaleza e paciência. Agora é hora de tempestade, mas ela passará, porque Deus me ama e sabe que eu o amo, e não deixará de ajudar-me ainda. Assim é que falam os que têm aquela paz, que provém de uma consciência reta, que é a rainha de todas as suas ações. Eu disse que eles eram humildes, porque verdadeiramente grandes. Em nossa vida, ao invés, o que é que acontece? Acontece que não porque seja grande, mas porque é mais prepotente, se faz poderoso por sua prepotência, nunca humilde pela vossa insensata idolatria. Há pobres, coitados, que só por serem mordomos de alguém arrogante, ou porteiros de algum gabinete, funcionários de alguma repartição, servos, afinal, de quem assim os fez, costumam tomar a posse de semideuses. Tem-se pena até de vê-los. Eles, os três sábios, eram realmente grandes. Em primeiro lugar, por virtude sobrenatural. Em segundo lugar, pela ciência. E por último, pela riqueza. Mas eles se julgam nada, pó sobre o pó da terra, se comparados com Deus Altíssimo, que cria os mundos com um sorriso, espalhando-os pelo espaço como grãos de trigo, para alegrar os olhos dos anjos com os colares de estrelas. Mas eles se consideram nada diante de Deus Altíssimo, que criou o planeta, sobre o qual eles vivem, e como escultor infinito em sua ilimitada obra, fez tudo bem diversificado, colocando aqui uma série de colinas de suave declive, com a força do seu polegar, acolá uma ossatura de picos e escarpas, iguais às vértebras da terra, neste corpo desmensurado, do qual os rios são as veias, os lagos são as pelves, os oceanos são os corações, tendo as florestas como vestes, as nuvens como véus, as geleiras de cristal como decorações, as turquesas e as esmeraldas como gemas, as opalas e os berilos, de todas as águas que descem, cantando com as selvas e os ventos, formando o grande coro de louvor ao seu Senhor. Eles se consideram nada em sua sabedoria diante do Deus Altíssimo, do qual vem a sua sabedoria, pois foi ele quem lhes deu olhos,
ainda mais poderosos de suas duas pupilas, pelas quais eles veem as coisas, os olhos da alma, que sabem ler a palavra não escrita por mão humana nas coisas, onde esta palavra foi gravada pelo pensamento de Deus. Eles se consideram nada em sua riqueza, um átomo, diante da riqueza do dono do universo, que espalha metais e pedras preciosas nos astros e planetas, e abundâncias sobrenaturais, riquezas inesgotáveis no coração de quem o ama. Tendo eles chegado diante de uma pobre casa, na mais insignificante das cidades de Judá, não sacodem a cabeça dizendo: impossível, mas dobram as costas, os joelhos e especialmente o coração e adoram. Lá atrás daquela pobre parede está Deus. Aquele Deus que eles sempre invocaram, não ousando nunca, nem de longe, esperar que o haveriam de ver, mas que por eles foi invocado pelo bem de toda a humanidade e pelo bem eterno deles mesmos. Oh, só isto é o que eles desejavam para si: poderem vê-lo, conhecê-lo, possuí-lo, naquela vida que não tem nem auroras, nem crepúsculos. E ele está lá, atrás daquela pobre parede. Quem sabe se o seu coração de menino, que é também o coração de um Deus, não ouça estes três corações que, inclinados no pó da estrada, bradam: Santo, Santo, Santo. Bendito o Senhor nosso Deus, glória a Ele nos céus altíssimos, e paz aos seus servos. Glória, glória, glória e bênção. Isto eles perguntam, tremendo de amor, por toda a noite, e na manhã seguinte preparam com a mais viva oração o seu espírito para entrarem em comunhão com o Deus menino. Eles não vão a este altar, que é um seio virginal, que traz em si a hóstia divina, como vós ides a eles, com a alma cheia de solicitudes humanas. Eles se esquecem do sono e do alimento, e se usam suas mais belas vestes, não é para ostentação humana, mas para prestar honra ao Rei dos Reis. Nos palácios dos soberanos, os dignatários se apresentam com suas mais belas vestes. Então, não deveriam ir apresentar-se a este rei com as suas vestes de gala? Que festa maior podia haver para eles do que esta? Oh, lá em suas terras longínquas, muitas e muitas vezes precisaram se adornar para prestar honras e oferecer seus préstimos a homens como eles. Era, pois, justo que se humilhassem aos pés do Rei Supremo e lá depositassem as suas púrpuras e joias, sedas e plumas preciosas, pôr-lhe aos pés, diante daqueles benditos pezinhos, as fibras da terra, as gemas da terra, as plumas da terra, os metais da terra, que são ainda obras dele, para que também elas, essas coisas da terra, adorem o seu Criador. Seriam felizes se a criancinha lhes ordenasse que se estendessem no chão, como se fossem um tapete vivo aos seus passinhos de menino, e os pisasse, ele que deixou as estrelas por amor deles, que nada mais são do que pó, humildes e generosos, obedientes às vozes do alto. Essas vozes mandam que eles levem presentes ao rei recém-nascido. Eles levam presentes, não dizem: ele é rico, não precisa disso. Ele é Deus e não conhecerá a morte. Eles obedecem. São os primeiros que acodem a pobreza do Salvador, como chegou em boa hora aquele ouro, para que amanhã deveria sair de sua terra como fugitivo, como foi significativa aquela mirra, para quem dentro em breve seria morto. Como foi piedoso aquele incenso, para quem teria que sentir o mau cheiro da luxúria humana fervendo ao redor de sua infinita pureza. Humildes, generosos, obedientes e respeitosos, um para com o outro. As virtudes geram outras virtudes. Das virtudes voltadas para Deus, nascem virtudes para o próximo. Respeito que, no fim, é caridade.
Combinaram com o mais velho que lhe tocaria falar por todos, recebendo o primeiro beijo do Salvador, segurando-o pela mãozinha. Os outros ainda poderão vê-lo outras vezes, mas ele não. Ele está velho, e o dia de sua volta para Deus está perto. Ele verá o Cristo, depois de sua terrível morte, e o acompanhará junto com os outros que serão salvos, no dia da volta do Cristo para o céu. Mas não o verá mais nesta terra. Então, para seu viático, que lhe fique o calor daquela mãozinha que se confiou à sua mão enrugada. Não há nenhuma inveja nos outros, pelo contrário, há até um aumento de veneração para com o mais velho dos sábios, mais do que eles mereceu na certa e por mais tempo. O Deus menino sabe disso. Ainda não fala, ele que é a palavra do Pai, mas os seus atos são palavras. E seja bendita a sua inocente palavra, que mostra ser o seu predileto, este velho. Mas, ó filhos, há outros dois ensinamentos nessa visão. A postura de José, que sabe ficar em seu lugar. Ele está presente como guarda e tutor da pureza e da santidade, mas não é um usurpador dos direitos delas. É Maria, com o seu Jesus, que está recebendo homenagens e palavras. José se alegra por ela, não ficando amargurado por ser uma figura secundária. José é um justo, o justo. É justo sempre, também nesta hora. As fumaças da festa não lhe sobem à cabeça. Ele continua humilde e justo. Ele se sente feliz pelos presentes, não por si mesmo, mas porque pensa que com eles poderá fazer a vida de sua esposa e do doce menino mais cômoda. Não existe avidez em José. Ele é um trabalhador e continuará a trabalhar, contanto que eles, os seus dois amores, tenham o necessário e algum conforto. Nem ele, nem os magos sabem que aqueles presentes vão servir durante uma fuga e uma vida no exílio, nas quais as substâncias desaparecem como uma nuvem impelida pelo vento, mas eles vão servir também para quando voltarem à pátria, depois de terem perdido tudo o que tinham deixado, os clientes, os móveis, salvando-se somente as paredes da casa protegida por Deus, porque nela é que ele se uniu à Virgem e se fez carne. José é humilde, ele que é guarda de Deus e da Mãe de Deus, esposa do Altíssimo. Chega até a segurar o estribo para estes vassalos de Deus. José é um pobre carpinteiro, porque a prepotência humana despojou os herdeiros de Davi de suas propriedades reais. Mas ele é sempre da estirpe de Davi e tem traços de rei. Também em relação a ele, vale aquele dito: era humilde porque era realmente grande. Ainda um último suave e significativo ensinamento. É Maria que segura a mão de Jesus, que ainda não sabe abençoar, e a guia no gesto santo. É sempre Maria que segura a mão de Jesus e a guia. Ainda hoje é assim. Agora, Jesus sabe abençoar, mas às vezes sua mão transpassada cai, cansada e sem poder mais confiar, pois ele sabe que é inútil abençoar. Na verdade, vós destruís a minha bênção. Ela cai também, indignada, porque vós me maldizeis. Então, é Maria que tira o desprezo feito a esta mão. Ao beijá-la, ó, o beijo da minha mãe. Quem pode resistir a esse beijo? Depois ela segura o meu pulso com os seus dedos delicados, mas que são amorosamente tão imperiosos que me força a abençoar. Eu não posso repelir a minha mãe, mas é preciso que vós vades à procura dela, para fazê-la vossa advogada. Ela é a minha rainha, antes de ser vossa, e o seu amor por vós tem indulgências tais que nem o meu conhece. Ela mesmo, sem palavras, mas só com as pérolas do seu pranto e com a lembrança da minha cruz, cujo sinal ela me faz traçar no ar, defende a vossa causa e ainda me admoesta. Tu és o Salvador. Salva.
Eis, meus filhos, o evangelho da fé. Na aparição da cena dos magos, meditai e imitai para o vosso bem. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.